Saudações, meus amigos! Vamos começar mais um Metrocast. É o terceiro episódio da segunda temporada do nosso Metrocast, o podcast que discute das principais questões sobre transporte na região metropolitana de Curitiba e também no Brasil. E eu começo apimentando o tema de hoje sobre um assunto que vai interessar muito você. O que, de fato, poderia melhorar o transporte público no Brasil? Todo mundo faz a pergunta, mas nem sempre a resposta é tão exata. E a gente vai tentar ter ela hoje. Nosso objetivo ao longo desse episódio é entender quais são as alternativas viáveis para aprimorar o transporte coletivo nas regiões metropolitanas e, para isso, será necessário entender os gargalos, as forças restritivas e, por que não, as oportunidades existentes para promover um serviço mais eficiente ao passageiro, que é o objetivo final do sistema como um todo, e realizar o transporte coletivo de verdade, que é sempre a grande meta. Então, antes da gente entrar nesse debate, vamos ponderar o que é um serviço de transporte coletivo melhor. Bom, estamos falando do quê? De um transporte mais barato, um serviço mais barato, com mais oferta, com menor tempo de espera, com infraestrutura exclusiva? Bom, são várias as possibilidades de debate a respeito desse assunto, que é complexo, interessante e vai valer muito a pena você prestar atenção nele. Por isso, para nos ajudar a aprofundar nesse tema, o empresário de transporte da empresa São José, Dante Filho, será o nosso entrevistado de hoje. É com ele que a gente vai conversar e trazer para vocês as questões mais fundamentais do transporte coletivo. As saídas, os caminhos, elas têm, né? O que está faltando no Brasil talvez seja debate, né, Dante? Debate e integração entre os entes públicos e privados, tentando buscar sempre um entendimento melhor, e não só para o passageiro. Eu complementaria que o transporte público ele traz um benefício para a sociedade como um todo. O passageiro é o que mais utiliza, é o que sente na ponta, mas a utilização do transporte público traz um benefício social para toda a cidade e região metropolitana, onde você tem um adensamento populacional. Então, o transporte público ele extrapola só o passageiro, trazendo benefícios muito maiores para toda a sociedade no seu entorno. E é isso que a gente precisa mostrar com bastante clareza, até. Então, dentro dessa discussão filosófica, é comum que haja uma busca constante para melhoria do serviço prestado no transporte coletivo. Isso é um consenso, todo mundo quer melhorar. Mas o que significa essa melhoria na prática? Na prática, a gente passou por um processo do Covid, então houve um entendimento melhor, e a importância do transporte público no Covid trouxe à luz ao nosso sistema, a importância do nosso sistema para a mobilidade das cidades. E isso fez com que a sociedade e os entes públicos começassem a buscar alternativas para que a gente tenha um fundo, principalmente nacional, de suporte financeiro do nosso serviço. O serviço é prestado majoritariamente por empresas privadas, mas ele é um serviço público. Porém, o fundo de custeio para que as cidades, que são as responsáveis pela contratação desse serviço, ou o Estado nas regiões metropolitanas, carece de uma estrutura financeira estável e de longo prazo, né, envolvendo todos os entes, não só as prefeituras ou o Estado, mas também a União. A União é um ente que pode vir a contribuir muito para esse segmento, e hoje ela está afastada da contribuição para a melhoria desses sistemas tão importantes para as cidades. Caramba, então essa discussão é uma discussão que não vem não vem acontecendo, e que a gente tem que provocar ela melhor, né? Com certeza. Exato. Existe uma iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos e a NTU, buscando a aprovação do marco regulatório nacional para o nosso setor. Então, é importante que a sociedade se organize, verifique o andamento desse projeto, para que a gente tenha uma construção em Brasília. Então, extrapolou um pouco a municipalidade. Hoje, a gente precisa de um apoio federal para que a gente tenha instrumentos legais, financeiros, de médio e longo prazo, para trazer realmente uma segurança aos operadores e uma questão de investimento contínuo, de melhoria contínua e de longo prazo, não apenas temporal, né, principalmente na questão
as eleições a cada 4 anos, isso faz com que projetos estruturantes sejam difíceis de se fazer hoje em dia no Brasil, mas que a gente tem esse fundo que suporte esses projetos estruturantes de longo prazo. Hoje, quais são os principais gargalos que a gente encontra no transporte metropolitano? Hoje, o principal gargalo é a questão da concorrência pelo espaço público das vias públicas. Então, hoje você tem um aumento grande do número de veículos e motos, fazendo uma concorrência com o transporte público. Então, essa concorrência faz com que a velocidade média de todos os sistemas caiam, inclusive do transporte público, e isso faz com que esse transporte fique pouco atrativo, fazendo com que a gente tenha uma espiral reversa, né, negativa. Então, quanto mais veículos nas ruas, menos pessoas usam o transporte público, mais veículos nas ruas, menor velocidade média para todo mundo. Então, a gente precisa que a gente priorize realmente o sistema de transporte público, dê o tratamento que é importante de priorização, tanto na questão de uso das faixas públicas, como na questão de preço e atratividade para o nosso cliente, a fim de que a gente tenha uma mobilidade maior da cidade e uma maior integração social metropolitana nas grandes cidades e capitais do Brasil. Isso reflete diretamente na economicidade, né? Porque você, quando tem uma cidade que não anda, ela acaba custando mais cara para todo mundo, porque você perde mais tempo no transporte, ele custa muito mais caro no consumo de combustível, peças, pessoas, né? Há toda uma dificuldade, né? E a gente precisa ter um sistema que consiga contemplar esse equilíbrio. A busca desse equilíbrio é que é o grande desafio sempre, né? Exato. A questão da velocidade ela é muito impactante. Um estudo, né, feito na cidade de São Paulo, quando houve a redução da velocidade média nas marginais, por incrível que pareça, o tempo das viagens caiu, né? Uma coisa que pouca gente sabe, mas você trazendo a velocidade média das vias mais baixa, você tem uma média ponderada da velocidade total melhor, reduzindo o tempo de viagem. Então, são coisas que a população não entende às vezes, mas a gente tem que trazer essa tecnicidade de uma maneira mais, talvez um marketing melhor para as pessoas entenderem a importância disso. E isso depende do poder público fazê-lo. Nós executamos, nós somos bons executores. Então, as empresas de ônibus hoje são excelentes executoras das regras e do que nos é solicitado, mas a velocidade realmente é o que mais impacta. E não é você ter um ônibus talvez até mais moderno. O que realmente a gente precisa é um ônibus cada vez, como você falou, com uma frequência melhor, com uma velocidade média maior, independentemente qual seja a forma de tração, a forma de combustível que ele vai usar. Porque, na verdade, o que as pessoas querem é chegar no seu destino da maneira mais segura, mais rápida e também mais econômica possível. Né? Isso. E, ultimamente, a gente não consegue isso. Você engarrafou uma cidade, eu sou de São Paulo, sei como é que é isso. Quando parou. Tchau. Esquece. E realmente, né, a falta dos projetos estruturantes, como a gente fala, que são projetos de médio e longo prazo, ou seja, um projeto grande, vai levar aí, no Brasil 8, 10 anos para você conseguir construir. E como as eleições são de 4 em 4 anos e não existe alinhamento das prefeituras, principalmente da região metropolitana, com o Estado, existe um descompasso, né, das eleições, esses projetos precisam realmente ter um documento, alguma formulação regional, formal, onde participaria, né, a União, o Estado e as prefeituras da região metropolitana com os empresários e com os nossos funcionários. Na região nós temos mais de 12 mil funcionários participando em conjunto, a fim de que a gente busque, nessa união, nessa uma agência, buscar esses projetos para realmente trazer melhorias para a mobilidade das regiões metropolitanas. E a gente parar com o negócio no Brasil, primeiro tinha que ter essas eleições centralizadas, eleição geral para tudo, você faria o debate organizado e centralizado num momento só.
causaria menos dificuldade. Para negociar seria muito mais simples. Mas a gente precisava também no Brasil de um movimento político para parar de demonizar o empresário. Porque aqui o empresário, a máquina estatal, sempre trata ele da maneira que não deveria. E essa é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter, né? Até para defender liberdade, para defender atuação econômica, responsabilidade. Hoje a iniciativa privada no Brasil tem projetos avançadíssimos e está botando a cara para bater e levando o debate. Então a gente tem que começar a valorizar isso, né? É verdade, não queria entrar nessa área, mas nós, como prestadores de serviço público, sentimos essa dificuldade de planejamento. Vamos falar assim, a palavra principal é planejamento. O brasileiro parece que não gosta muito dela, é um problema grave. Porque ele tem muito viés político, esses planejamentos. Mas com planejamento, com certeza, com segurança jurídica e segurança financeira, trazendo um fundo nacional aí de amparo com recursos, nós conseguiríamos, seja através da iniciativa privada, trazer mais investimentos para esses projetos, trazendo um benefício social, ambiental enorme para as grandes capitais e regiões metropolitanas, fazendo com que a gente possa ter segurança nesse investimento. A gente continua investindo, mas a gente investe ainda timidamente, frente ao que a gente poderia fazê-lo se tivéssemos um planejamento. Tudo podia ser muito mais otimizado, né? Exatamente. Legal. Dados da NTU estão mostrando que na última década houve uma queda no número de passageiros do transporte coletivo. Inclusive, no recorte pós-Covid, que você tinha acabado de citar, a maior parte dos sistemas de transporte não recuperou os números anteriores, ou seja, tem risco aí para quem está operando o sistema. Como é que é isso? Aqui você atribui esse fator dessa queda dos passageiros. A queda dos passageiros ela veio de uma mudança social. O Covid trouxe uma mudança social importante, uma digitalização da população, principalmente das classes mais humildes que não tinham acesso à digitalização. Elas acabaram que o Brasil forçou isso de uma maneira interessante, fazendo com que você tivesse uma possibilidade de trabalhos remotos. Isso. Então você houve uma mudança também em estudo, né? A questão do teleestudo, né? Como é que chama? Teletrabalho, estudo. Isso pegou muito realmente. Ensino à distância. Ensino à distância. Isso foi uma coisa que realmente mudou. Então, os deslocamentos das pessoas e a digitalização dos serviços públicos também. Você poder fazer serviços públicos digitais. Então, o Estado se digitalizando fez com que a necessidade das viagens dessa população, principalmente mais simples, diminuísse. Mas isso trouxe também uma vantagem, ou seja, uma qualidade maior do serviço com uma ocupação menor dos ônibus, uma qualidade de conforto maior ao passageiro que necessita ser transportado. Essa foi a contrapartida natural, né? E aí as prefeituras sozinhas, infelizmente elas estão sozinhas nesse embate ainda. É pesado para uma prefeitura suportar esse passageiro a menos no sistema, porque ela é necessário ter o reequilíbrio do sistema. Então, se tem menos passageiro, o reequilíbrio é necessário ser feito pelas prefeituras. Sim. E realmente o caixa delas não estava preparado para isso. Então, essa preparação do orçamento das cidades para custear essa nova realidade social, não é só do transporte, é importante. Então, elas estão sendo buscadas alternativas para que as prefeituras tenham capacidade de suportar essa falta de passageiro, mas a qualidade em si melhorou muito. A gente tem observado a questão de velocidade média e atendimento à população realmente... Próprias pesquisas, né? Em várias cidades a gente vê as pessoas falando melhor. Isso. Falam melhor por quê? Porque o ônibus está mais vazio. Sim. E a frequência foi mantida, por causa do Covid, foi obrigatório ser mantida as frequências. Então a gente já entendeu que melhorando a frequência, trazendo mais ônibus para a rua e deixando o ônibus um pouquinho mais vazio, vamos falar assim, não tão lotado, faz com que esse sistema seja mais bem aceito pela população brasileira. Hoje, quais são os fatores restritivos para a área, para a expansão do transporte metropolitano e para a atuação dele? Eu acho que a restrição é a questão da integração. Hoje você tem várias cidades e normalmente às vezes concorrentes com a capital. Então a capital é um polo que tem atratividade maior, mas as cidades das regiões metropolitanas têm crescido de maneira também substancial. Então você coordenar
a integração entre as cidades metropolitanas e as capitais é o fator mais restritivo que nós temos hoje. Então, a questão da governança dos sistemas de transporte, elas ainda são muito individualizadas. Então, não existe uma integração de governança entre a cidade, o Estado, inclusive situações que às vezes impactam até o governo federal, como relação a linhas geridas pela ANTT, que também acabam entrando e já são parte quase de uma região metropolitana. Hoje nós temos uma situação no Brasil bem específica, notória, no entorno de Brasília. Você tem Brasília, você tem Goiânia e você tem linhas federais. Sim, e tudo super próximo ali. Então, assim, você tem que ter uma governança dos entes federativos buscando a integração. Eu acho que se não tivermos uma integração, fica cada vez mais difícil e mais custoso e pior para o passageiro e pior para a mobilidade, porque você tem mais ônibus nas mesmas regiões. Por isso você citou ainda agora essa questão da frente de prefeitos, é super importante que eles promovam esse debate, porque a gente tem que trazer... As pessoas moram nas cidades, nos bairros, é o poder local que tem que ser fortalecido e não o poder centralizado, né? Essa é uma outra visão que a gente está ganhando. Você pode até pensar um planejamento centralizado, mas ele tem que atender ao local, senão ele não funciona. Isso, e realmente a questão do entrave, né? Então, é essa gestão federativa, ou uma federação, integrar essas gestões, e a questão de você ter um valor garantido para que os investimentos sejam de médio e longo prazo. Hoje o investimento ele é muito elevado, tanto que o poder público não o faz, ele transfere ao terceiro devido ao impacto que isso traria ao caixa das prefeituras, mas ele é de longo prazo para ser feito o pagamento. Então, a segurança do empresário, seja os atuais ou seja até internacionais, de médio e longo prazo, hoje ela não existe. Então, ter algo, né, de um planejamento de pagamento garantido por 20, 30 anos, traria um capital privado para investimentos na área pública, com estruturas melhores, dando uma mobilidade melhor para todo o entorno das regiões metropolitanas do Brasil. Legal, já a gente vai falar desse capital porque ele é fundamental. Uma matéria recente do Valor Econômico apontou que um dos maiores gargalos para a mobilidade urbana não é necessariamente o fato ou a falta de recursos. E aí é um detalhe importante, mas sim a falta de projetos qualificados. Por que a gente está deixando assim no Brasil de produzir ou de aproveitar até boas iniciativas que são feitas, mas que às vezes não são muito bem comunicadas? Os projetos existem, mas como a gente já debateu inicialmente, o planejamento. Não existe um alinhamento de longo prazo pensado para as regiões metropolitanas do Brasil. São poucos projetos que têm este viés. E a gente sabe que mesmo um bom projeto, às vezes, estão sendo feitos, existem bons projetos, mas eles acabam sendo não bem avaliados porque há essa alternância constante, né? A gente já falou desse assunto, mas essa é a grande realidade. Não existe um planejamento da cidade independente da necessidade política do momento. A política pública não é de governo, né? Ela tem que ser pública. Ela tem que perdurar ao longo dos diferentes governos, né? Então, capacidade técnica todas as grandes regiões e as empresas têm. Hoje nós temos aí empresas centenárias quase trabalhando no setor com ideias, com históricos fantásticos de trazer melhorias para os sistemas, mas realmente essa falta de gestão para a cidade, mais uma gestão pública, como você falou, faz com que esses projetos realmente aconteçam, mas não consigam ser implementados. Então, você tendo um planejamento de longo prazo, talvez, com essa gestão voltado mais para a cidade e não para a política, acabaria viabilizando a implementação dos projetos. Sim. Projetos existem. O que é difícil é você conseguir, num projeto de grande escala, que precisa de liberações, aprovações, investimentos, funding, né, que eles chamam. Só para isso leva 3, 4 anos para você conseguir. No mínimo. E não é passe mágica. E aí você tem que implementar. Quando você vai implementar, o que acontece? Uma nova eleição. Então, sempre tem essa insegurança para você conseguir colocar o projeto e implementar o projeto.
Uhum. Bom, isso é interessante. Hoje, o que a gente tem de oportunidades nessa área do transporte coletivo? O que está interessante de fazer? O que está bom para aproveitar o momento e explorar melhor e desenvolver? O que está chamando a atenção que está... Vamos lá, pega a bola e vamos fazer esse gol. É a política pública de você ter uma tarifa atrativa, né? Uma tarifa realmente não jogar todo o custo para o passageiro, que isso foi uma política de décadas no Brasil, desde a década de 60. Sempre quem suportou a tarifa e o custo dos sistemas foram só os passageiros. E a partir do Covid, as prefeituras entenderam que era importante que esse custo fosse dividido com o resto da sociedade. Eu acho que esse é o gol da vez, é realmente a gente buscar um fundo público com participação de todos os entes, não só das prefeituras, buscando sim trazer a tarifa cada vez mais atrativa, fazendo com que a gente inverta essa espiral, ou seja, deixando a tarifa baixa, a população acreditando na qualidade do serviço que nós temos aqui na região metropolitana de Curitiba, o nosso nível de serviço, quem usa o sistema elogia, inclusive. Claro, precisa de melhorias pontuais, de melhor oferta. Sim, a oferta é uma coisa que traria uma qualidade melhor, mas o custo traria mais passageiros, tirando carros das vias, ou seja, aquela disputa pelo espaço público da via pública reduziria. Quase que uma reeducação das pessoas. Exatamente. Uma readequação do modo de vida delas. Né? Exatamente. E a gente está conseguindo fazer isso. Eu acho que a gente está devagarzinho, a gente está melhorando o nosso enchimento dos veículos. Caiu o passageiro, mas ele está estável com tendências de melhorias. Então a gente tem essa tendência de melhoria contínua, pouca, mas ainda frente ao que a gente perdeu, a gente está num patamar de estabilidade com um viés de crescimento. Se a gente tiver um incentivo público, né, mostrando para a população que a tarifa é interessante, a gente acaba conseguindo trazer mais passageiros para o sistema. Legal. Aí vem naquela questão que a gente começou a tocar ainda há pouco, marco regulatório. O Brasil hoje já tem marcos regulatórios para várias questões e seria fundamental também ter um para o transporte coletivo. Qual seria aí a linha desse marco regulatório? O que ele tem que privilegiar para ser um marco eficiente, que funcione bem, que atenda ao setor público e privado ao mesmo tempo? Ele tem que privilegiar o munícipe. Essa é a verdade, né? Tem que pensar no munícipe, não só o passageiro. Então, o primeiro privilegiado é a sociedade que vive nas cidades, então ele tem que privilegiar o munícipe. Para que ele seja aplicável no médio e longo prazo, ele tem que ter uma segurança jurídica importante, ou seja, você ter respaldo legal para garantir que os investimentos que serão feitos nos projetos tenham retorno às pessoas ou que foram fazer esses investimentos, e a questão de transparência. Então, hoje, essa questão da gestão interfederativa não existe, ou seja, você tem uma gestão integrada de todos os entes e com transparência para todos, né? Para a sociedade, para os gestores públicos e para os empresários. Então, você ter essa transparência, esse marco legal trazendo isso, né? Essa integração, o foco no munícipe e a transparência, traria aí um benefício e uma segurança para os investimentos serem destravados. E um ponto que você tocou, né, que deveria ser a linha de toda a política pública, ter a fiscalização direta do cidadão que paga imposto. Que hoje a gente não tem, a gente terceiriza essa fiscalização, né? E no final a gente descobre que ela não é boa, que ela acaba não sendo eficiente. E se a gente passar a ter esse cidadão fiscalizando, o cara que pega o ônibus, utiliza o transporte, né, ele ser o fiscal disso, caramba, vai trazer benefícios, né? Esse ponto que a gente tem que tentar trazer para o Brasil. Essa transparência discussão que a gente vem falando, né? Que tu não acha que falam da tal da caixa preta. Isso Isso. É no Brasil inteiro. Não existe. Então, a gente poder trazer essa transparência para que o cidadão avalie o transporte, fiscalize o uso dos recursos públicos, é realmente um engrandecimento do nosso sistema. Possa trazer ideia, porque o cara, no que ele está fiscalizando, ele vai reclamar e elogiar, ele vai trazer ideia, né? E esse debate vai gerando melhoria e impressão de melhoria. O cara viu, ele deu uma ideia e foi acatada, então vai melhorar, vai ficar legal, né? E a gente tem dificuldade de fazer isso no Brasil, né? Mas isso é uma construção cultural que não é fácil. Mas uma hora a gente vai ter que chegar lá, porque não tem
como fugir. Experiências estrangeiras, o que a gente tem de interessante que a gente pode trazer para cá, que ainda não trouxe e que a gente copia muita ideia que é inadequada à realidade brasileira, mas tem muita ideia que é legal, que cairia bem aqui e que talvez a gente ainda não tenha pego. O que ainda tem de bom para a gente, digamos assim, copiar como exemplo a ser seguido? O que tem se desenvolvido principalmente nos países que o transporte coletivo é fundamental e é prioritário, como na Europa e no Oriente, é a questão da priorização do transporte público frente ao transporte individual. São situações que vão chegar ao Brasil, não tem como escapar, mas que são como pênaltis à utilização do transporte individual, fazendo com que realmente fique caro para você andar de carro. Por exemplo, o pedágio urbano, né? Já existe em Londres, já existe em Paris, são valores bem altos. Cria restrições para você andar de carro em determinadas áreas. Exatamente, né? Fazendo com que você faça que a pessoa utilize, porque tem um serviço público de qualidade. A outra questão é a regulamentação do uso de aplicativos. Hoje no Brasil não existe nenhum controle sobre a quantidade de aplicativos, a quantidade de carros de aplicativo que possam estar nas cidades, tanto de carro como, ultimamente, tenha crescido os de moto, trazendo uma situação de altíssimo custo social, que é a questão dos acidentes. Então, nos países desenvolvidos, hoje nós temos a questão do pedágio urbano e a fiscalização severa sobre a quantidade de veículos que podem trabalhar nos aplicativos, e é proibido no exterior a questão do mototáxi. Está em discussão em São Paulo muito também, mas no Brasil inteiro, se é viável ou não. Mas o custo disso social para o SUS, por exemplo, da questão da moto, é muito caro. Então, a gente tem que pensar como sociedade, não é priorizar o segmento que nós atuamos, mas sim ponderar os custos de cada operação. Os custos do transporte coletivo, sejam eles ambientais, financeiros ou sociais, ele é o mais barato do mundo. Por isso que os países desenvolvidos focam tanto no transporte público coletivo, seja através de ônibus, metrôs ou outros modos coletivos de transporte. Um amigo meu uma vez me mandou uma foto de uma cidade da Alemanha. Eu olhei assim, vi duas motos ali no negócio, falei, por quê? O pessoal aí não gosta de moto? Ele falou, não, é que a moto tem que cumprir a lei, a regra de segurança. E a gente aqui não cumpre. Aquele corredor virtual, né, para o alemão, aquilo não existe. Né? O nosso Código de Trânsito brasileiro, inclusive, não permitia que tivesse, mas houve a pressão para ter, e aquilo acabou sendo um complicador. Então tem isso, né? Sim. Você, quando delimita o espaço público, tem que ter a lei sendo obedecida para atender o interesse público, e não necessariamente o interesse individual. E essa questão, às vezes, cria até uma falsa questão de que o interesse individual está sendo prejudicado. Eu tenho o direito de ter o meu carro e a minha moto. Tá, você tem, mas o interesse público, nesse caso, pode ser muito mais interessante e econômico. Eu, por exemplo, eu digo isso porque eu utilizo o transporte coletivo. Então, eu não tenho essa questão, eu sou um defensor da individualidade, mas eu acho que se você tem o transporte coletivo que funciona, você não tem que ficar nessa de gastar o teu carro, se cansar dirigindo ou pilotando moto. É verdade. Concordo, e realmente a questão do incentivo ao transporte individual, que foi culturalmente implementado no Brasil, acabou realmente trazendo essa questão do ter o carro é uma questão importante para o cidadão. E muito pela falta de planejamento, que as cidades cresceram, você não tinha o transporte, então o cara tinha que se virar, arrumar o carro, arrumar uma moto. Aí como em São Paulo, em 97, o Celso Pitta implantou lá o rodízio, aí o cara arrumou um segundo carro para driblar o rodízio. Não, então, são coisas, né, da questão cultural mesmo, né? E realmente trazer talvez essa questão do pedágio, talvez um valor maior. Nós estamos discutindo nacionalmente o uso talvez de recursos da gasolina, né, para financiar o transporte público ou baratear o transporte público, ou seja, uma transferência, né, de quem está usando o carro, né, o que está gastando o carro, pegar um valor e transferir para quem está beneficiando a cidade, que é usando o transporte público, ou seja,
Você quer usar o teu transporte individual, você tem o seu direito, mas você vai pagar um extra para ajudar aquele que está usando o transporte público. E gera uma fonte de financiamento que a gente estava falando aqui no começo, né? Porque o dinheiro não nasce em árvore, vai ter que vir de alguma forma para a gente poder avançar na questão do custeio do sistema. Que você falou, tem que priorizar o coletivo, as pessoas. E eu, voltando um pouquinho da parte internacional, os países no mundo inteiro, eles não têm a dimensão que o Brasil tem territorial. Então, todos os países, os governos federais ajudam as prefeituras nos projetos e no financiamento das suas mobilidades internas das cidades. E o Brasil ainda não tem essa cultura. Então, o nosso gigantismo atrapalha. Atrapalha, né? Então, até países da América Latina, como Chile, Colômbia, você tem incentivos federais para o transporte público municipal. O que a gente pode criar para implementar política pública? Como é que a gente incentiva o cara a ser menos individualista e entender que é mais legal o transporte coletivo? Quais são as estratégias possíveis para isso, na sua visão? Primeiramente, realmente o Estado fortalecendo o setor com uma possibilidade de investimentos de longo prazo e, em segundo, realmente trazendo ele atrativamente pelo bolso. O brasileiro, né, ele faz conta, né, ele faz muita conta. Então, o brasileiro é uma população que sabe fazer conta. Então, se você trouxer uma oferta melhor, com um custo atrativo, a certeza de que vai haver uma mudança na espiral, trazendo mais clientes para o nosso sistema. Então, é o bolso. E realmente, talvez, verificando e fiscalizando demais serviços de transporte que estão liberados nas cidades brasileiras, sem muita regulamentação, mas teria que ter um pouquinho mais de fiscalização para que não haja concorrência e que essa concorrência seja uma concorrência legal, não desleal. Então, estamos trabalhando na questão dos impostos da reforma tributária para que você haja uma diferenciação tributária para os setores que têm a parte do coletivo, diferente do individual. Também tem a questão tributária que ajudaria a reduzir o custo do sistema. Legal. Se você hoje tivesse na sua mão implementar uma mudança imediata no sistema, o que você recomendaria e faria? Eu faria uma integração de gestão dos entes municipais e estaduais. Fazendo isso com a participação dos operadores e dos funcionários que estão no sistema, isso traria uma economicidade, como você falou aqui, para o sistema, trazendo uma velocidade maior e uma atratividade, uma facilidade para os usuários. Então, você ter gestões hoje individualizadas traz um entrave, uma barreira à entrada de clientes ao sistema. Então, a parte de cartões, né? A gente tem vários cartões na região metropolitana, você tem vários sistemas que você tem que comprar. Então, você não tem um fácil acesso, você tem uma restrição hoje. Então, você tentar construir uma agência, não sei o nome que a gente daria, né? Um consórcio que administrasse isso com transparência, com participação, traria realmente uma para atender e quem está financiando ganhar. Porque a gente tem que parar com essa demonização da possibilidade de lucro no Brasil, tem que parar com isso. Isso. Né? O lucro é justo desde que ele não seja baseado na exploração canalha das pessoas. É isso. É verdade. Mas basicamente, eu acho que esse seria o grande, na nossa região metropolitana de Curitiba, seria o grande impacto que nós teríamos. Isso já está acontecendo em algumas regiões do Brasil. A gente já percebeu que nas regiões que isso está acontecendo, o número de passageiros tem subido substancialmente. Os últimos dados que eu tive acesso recentemente, 2 regiões do Brasil já estão com passageiros hoje acima da época do Covid, pré-Covid, porque conseguiram entender e dar esse benefício como inteligência dos poderes públicos das regiões metropolitanas, fazer com que o cliente tenha uma facilidade de entrada ao sistema. Legal. Então, para a gente fechar, 2 questões então. Como é que a gente pode arrumar mais recursos financeiros
para bancar esse sistema. O dinheiro não nasce em árvore. Como é que a gente pode buscar mais recursos? E de que forma que o poder estatal também poderia ser melhor, principalmente no que você citou ainda há pouco, na questão tributária, para ter menor peso sobre o investidor, empresário dessas operações e o sistema ser bom, no fim das contas, para todo mundo, para quem usa e para quem ganha dinheiro honestamente operando. Não existe falta de dinheiro, né? Dinheiro existe para investimento no setor de transporte público. O que falta é segurança jurídica e segurança financeira de pagamento de longo prazo. Então, o que o poder público poderia fazer para destravar esse investimento? É realmente dar uma segurança jurídica com suporte financeiro, com um fundo financeiro garantidor, fazendo com que o investidor não tenha tanto receio de investir. Então, o dinheiro existe. Não existe segurança de aplicação desse dinheiro no longo prazo. Então, trazendo essa segurança, trazendo esse desenvolvimento, esse mecanismo, pode ser até com participação público-privada, tem vários mecanismos hoje, ou com um marco legal aprovado, onde você tem uma segurança maior, traria esse investimento rapidamente para o setor. Muito bem. Dante Filho, a sua saideira sobre essa nossa conversa. Que conclusão, que esperança que a gente pode levar para melhorar realmente esse sistema para as pessoas? Inicialmente, queria dizer que as empresas da região metropolitana têm um desempenho operacional fantástico. Você que não conhece nosso sistema, utilize nosso sistema. Vocês vão ver a regularidade que nós temos, a qualidade do serviço que nós ofertamos à população. E acreditamos, sim, na formulação e na aprovação, né, seja do marco legal, ou seja desse agente que vai contribuir e unir toda a região metropolitana, buscando um benefício de toda a população com maior velocidade média e um menor custo operacional para todo o sistema. Muito bem, é assim que a gente fecha o nosso terceiro episódio do Metrocast. A gente discutiu aqui as medidas restritivas que poderiam atrapalhar o setor e como a gente pode apresentar soluções efetivas para apresentar as medidas que mudam essa realidade. E os empresários daqui de Curitiba, do setor de transporte metropolitano, já estão fazendo isso e contam com o seu apoio. Querem que você vá lá conhecer, utilize o transporte, critique, avalie e vamos avançar todo mundo junto. Valeu, obrigado. Aguarde o nosso próximo episódio. A gente vai tratar de novo, sempre sobre questões do seu interesse na melhoria do transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba e no Brasil. Todos um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.